A gente tem que, de fato, cultivar os hábitos saudáveis, fazer exercício diariamente, porque isso vai cobrar lá no final da vida, né? Às vezes as pessoas ficam assim, vou cuidar estética, né? Vou emagrecer, não sei, posso deixar isso pra depois. E esquecem que ter um problema de saúde no futuro, na verdade, é uma dívida que nem é você que vai pagar. É, às vezes, quem te ama, quem tá do seu lado, né? Então, talvez o tá pago não seja a melhor forma de falar, mas pra mim é uma dívida, sim. O filósofo romano Sêneca, ele fala que a virtude é difícil de se manifestar, precisa de alguém para orientar e dirigi-la. Já os vícios são aprendidos sem mestre. Ou seja, se deixar, o cara aprende tudo que é errado fácil, né? Agora, o que é bom demora para ser aprendido, ou tem um professor. Como é que foi esse despertar para os hábitos saudáveis de vocês? A pergunta dominante na minha vida... Eu acho que todo mundo tem uma pergunta dominante na sua cabeça. E isso é a coisa que mais fala sobre você, aquilo que você se pergunta todos os dias. E na minha cabeça, essa pergunta sempre foi: como eu posso ser melhor? E aí, quando eu falo de ser melhor, a gente entra num aspecto meio subjetivo. Porque o que é ser melhor pra mim é diferente de ser melhor pro Bruno, pra Malu, pro Caio, pro Joel. Cada um tem o seu ser melhor. Só que eu acho que a gente tá acostumado a se dividir em muitas áreas. Tem o Pedro aqui que se cuida da saúde. Tem o Pedro gestor de tráfego. Tem o Pedro dos relacionamentos. E aí eu acho que desde muito novo eu consegui entender que, sei lá, por algum motivo, ninguém nunca me contou isso, mas eu entendi que, na real, era tudo uma coisa só. Que se eu fosse um cara que me alimentasse melhor, eu ia ser melhor em todas as outras áreas da minha vida. Então eu fui colocado no esporte muito cedo e eu tinha uma tarefa. Mas pra quem não sabe, o Joel é nadador, foi campeão. Aí eu contei quantas vezes eu fui campeão brasileiro, 17, quantas vezes eu fui campeão paulista, 36. Eu ia pra um campeonato paulista, eu sabia que era meu rival. Tinha um cara que era meu rival chamado Matheus Schettini. O cara morava em Marília. Eu sabia que se eu faltasse um treino, esse cara Ele ia tá treinando. Eu sabia, cara. E era 50 livre. E aí a gente ia lá, 22 semanas depois, eu ganhava o cara por 6 centésimos. 6, cara. E aí eu ganhei. Nada isso, né? É um piscar de olhos. 6 centésimos. É um piscar. Tchoc. Gente. Como é que era isso? Tipo, você encontrava com ele, tinha aquele respeito, mas pensando, esse filho da puta tá treinando. Tinha. Não, você fazia assim, ó. Você olhava, esse peitoral, não existe esse peitoral desse tamanho, parece um panetone, que negócio é esse? Fui um grande atleta e hoje eu sou um atleta de outra coisa, que é do que eu faço na internet, meu posicionamento na internet. O lance de criação é muito importante, né? Às vezes a gente herda alguns comportamentos dos nossos pais, alguns hábitos que depois é duro tirar, né? Então eu sempre fui um cara que sempre fui estimulado a fazer esporte. Sempre foi, as recentes memórias, minha mãe me levando na natação, depois eu fiz arte marcial durante muitos anos. E é o que eu vou passar pros meus filhos. Então, eu tive também alguns exemplos, eu tive essa inspiração do que você não queria do que ser. eu não queria ser. Então, às vezes, por eliminação, cara, eu não quero a mesma coisa. Quantas vezes acontece dentro da família, que às vezes alguém na família tem alguma coisa, aí a família inteira começa a mudar. Caramba, deixa eu me cuidar, né? Deixa eu começar a me cuidar. Então, acho que foi essas duas vertentes. De ter uma boa introdução, mas também de reparar alguns avisos, assim, sabe? O livro do Tim Ferriss, aquele trabalho 4 horas por semana, mudou minha vida. Embora eu trabalhe 80, eu nunca ia trabalhar 4. O livro é uma mentira, mas ele muda a vida das pessoas. Mas ele muda a vida mesmo. Leia ele mesmo assim, mas você não vai trabalhar 4 horas por semana. E é fantástico. É o clickbait, a capa. Ele escreveu outros depois, eu lembro que em um que ele falava sobre o corpo, porque ele começou a ter muito tempo livre, segundo ele, aí ele escreveu 4 horas para o corpo sobre mudança de hábito, de rotina. E bem no começo desse 4 horas para o corpo, ele dá o exemplo de um empresário americano, que era um cara que era muito bom no que ele fazia, e ele viajou pro Japão, e lá no Japão tem um bairro famoso que vende roupa, que é o bairro Harajuku. E ele tava nesse bairro e começou a entrar nas lojas com o pessoal, só que ele tava muito acima do peso. E toda loja que ele entrava, ele provava a roupa e não ficava boa. Aí uma hora os caras falaram, vamos naquela loja ali, você vem? Ele falou, não vou, porque nada que eu provo fica bom mesmo. Então nessa hora ele viu, caramba, eu tô falando como se eu fosse uma vítima e não pudesse fazer nada de um problema que tá totalmente sob meu controle, né? E simplesmente eu tô me comportando como aquilo que eu mais odeio nas pessoas, o senso de impotência delas. Aí ele falou que daquele momento em diante ele mudou os hábitos, aí tem uma foto no livro do cara antes e depois, né? Porque é o que você falou, é produtividade. Se eu não fizer isso, eu produzo menos. Se eu produzo menos, eu ganho menos dinheiro. Eu nunca me permiti me acostumar com algo que não fazia bem pra mim. Eu nunca me permiti acostumar, que às vezes a gente acostuma. É fácil. Me acostumei, ser humano se adapta. Minha mulher não enche mais meu saco. Você me ama, te amo do jeito que você é. Então tá bom, minha barriga e tal. Eu nunca me permiti me acostumar com parada que não faz bem pra mim. Pode ser da minha saúde, pode ser do negócio, pode ser minha parte intelectual. Um hábito, assim, que você não abre mão, que você fala, nossa, esse hábito transforma o meu dia. Se comporta como o tal do hábito angular, né? Você muda uma coisa e acaba mudando tudo.
Acordar cedo. Tudo é uma cascata depois. Acordar 5 da manhã. 5 da manhã? 5 da manhã. Mas desde que durma cedo, né? Cara, eu vou dormir 10 da noite. Esse papo de, você dorme pouco, eu não durmo pouco. E, cara, quando dá 10h30, eu já tô uma abóbora, cara. Me alimentar bem. Eu sou aquele cara que eu fico meio puto quando eu como errado. Nossa, eu sou igual, velho. Eu fico... A Priscila já sabe. Ela falou assim, não, Pedro não pode ficar comendo errado 2 dias seguidos. Eu fico mal. Que ele começa a ficar de mau humor. Às vezes nem é nada, às vezes é mais a minha cabeça de falar assim... Não. Não é, não. É a reação do excesso de carboidrato, de várias coisas. Eu acho que o meu é saber o que eu vou fazer no dia. Eu ia falar esse também. Ô, Malu, você para de roubar as ideias. Não, mas quando eu sento na cadeira, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer no dia. Hoje eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Você gosta de ter uma rotina. Eu faço, na verdade, programação semanal, então eu sei o que eu vou... Os meus principais checks que eu tenho que dar. E no papel, se for digital... Papel. Não pra funciona mim pra não Malu. funciona. Eu tenho que escrever e eu tenho que dar o check. Não, Inclusive, total. é uma das coisas que eu sempre falo, né? Porque se a gente fala de exercício, às vezes a gente não vê o resultado na hora. Eu acho que na vida também, né? A gente não vê os resultados das coisas que a gente tá fazendo imediatamente. A gente vai colhendo a longo prazo, né? É uma construção. E aí, se você não tem uma pequena coisa que você consegue falar, nossa, completei, você parece que não tá progredindo. Então, eu gosto sempre de dividir tudo na minha vida em pequenos objetivos. Então, eu acho que todas as coisas que eu faço no dia a dia também são pequenos checklists. É que o bom hábito, você paga hoje pra colher num futuro, que é incerto, né? Você pode malhar durante uma semana, não vai melhorar muito em uma semana. Vai malhar durante meses pra no final do ano tá com um corpo legal. Agora, o hábito ruim, ele é traiçoeiro porque a recompensa é agora. E o prejuízo é só num futuro incerto. Tudo que a gente faz, repetidas vezes, a gente fica bom. Então, por exemplo, a reclamação, né? Todo mundo aqui às vezes tem um amigo, tem um parentão, que, cara, o cara ficou muito bom na reclamação. Ele é bom, ele é convincente. O cara da bom da desculpa. Ele é bom, ele é bom, ele ficou muito bom, porque é treino, né? O Joel fala, o sucesso é treinável. E o insucesso também. Da mesma forma, eu odeio ver filme, por exemplo, de drama. Você perguntou de um hábito que você tem e ninguém sabe. Eu não vejo filme triste. Às vezes falam, vai ver... O Bruno passa 3 dias... Sério. Vai ver A Vida é Bela. E o Bruno não, chora, cara. gente. Eu entro todos os dias antes de dormir em páginas de meme. Igual a gente. Você tem que treinar, fazer coisas que você não tá afim de fazer. Todos os dias eu vou lá e me alongo meia hora. E eu detesto, tipo, eu não suo, eu não gasto muito de caloria. É tipo, você fica ali só sentindo dor meia hora e umas dor ruim ainda de sentir. Você já leu Ferramentas dos Titãs? Nunca do Tim li. Ferriss? É do Tim Ferriss também. Tem uma hora que ele pega lá, ele fala com algum treinador e o treinador tem uma frase que é bem interessante. Eu lembro que quando eu li, eu postei no Instagram essa frase, que era: se os mais fortes estão ficando mais flexíveis, por que você não está? Você não é uma criança mimada que pode fazer tudo que quer a hora que quer. Os maiores tesouros que você quer estão dentro do trabalho que você não tá afim de fazer. Então, assim, às vezes é o corpo que você quer tá no treino todo dia que você tem que fazer ali, que você não tá afim de fazer, que você vai ficar enrolando pra Os não mais fazer. chatos. É mais difícil, né? Um amigo meu, personal trainer, ele tem uma frase que eu acho um espetáculo. Ele fala em relação à alimentação. Ele fala assim, não tem que alimentar o corpo que você tem que alimentar o corpo que você quer ter. Se eu estiver acordando todo dia com uma ereção, é porque eu tô saudável. É um bom indicador. Porque isso mostra que eu não tô estressado, que os meus hormônios estão em dia, que a testosterona tá legal. Quando eu comecei a fazer jejum, foi por influência da Malu. E o primeiro dia que eu fiz jejum foi um dos dias que eu mais produzi dentro daquela época. Eu sentei assim e fiz tudo que eu tinha que fazer. Sabe aquelas pequenas tarefas que você adia durante um tempão? E de repente eu peguei um dia, eu fiz todas elas e sobrou tempo e fiz mais coisas importantes. E eu falei, nossa, eu produzi muito hoje quando eu fiquei de jejum. Realmente eu fiquei mais centrado. Mas eu acho até que é um hábito angular no meu dia. Nos dias que eu faço jejum, eu produzo mais. E aí, se eu for malhar também, meu desempenho é muito bom malhando eu jejum. gosto também. O pessoal acha que baixo desempenho, pra mim, nunca aconteceu. Tem uma pesquisa que saiu, eu lembro que na época que eu fazia mestrado, dava muito isso, que era assim, ó. Chegavam para uns atletas e falavam assim, ó. Se você tiver que tomar substância anabólica, doping, se dopar, pra ser campeão olímpico, mas você vai morrer daqui a 10 anos, você topa? Os caras topavam. 85% dos caras. Mas você vê que isso até se encaixa na questão do hábito, né? Seria a recompensa de curto prazo, ser Isso. campeão olímpico, e o prejuízo. Vai vir lá na frente. Morrer daqui a 10 anos? Talvez não morra. Isso é muito doido, porque o público em geral acha que a substância anabólica, ela é certeza absoluta que o cara vai ganhar, que o cara vai ter o corpo tal, que o cara vai ter não sei o quê. E não é assim, né? Não é. Tem que fazer o treino ainda, Pega pra caramba. ou talvez o dobro, ou sei Entra lá. muito. Sozinha não faz nada.
Você consegue trocar a atividade que gera recompensa. Por exemplo, muitas pessoas acham no cigarro a maneira de desestressar. É isso aí. E às vezes troca isso daqui e acha, às vezes, numa atividade física, a mesma recompensa. Então tem esse lance, né? Exato. É a ação que você faz pra buscar recompensa. Fala assim, ó, essa é a rotina que eu acho interessante por esse ponto. Eu tenho 6 rotinas que fazem meu dia. 6. E eu chamo de rotina você não muda. Protocolo você muda. Então eu tenho a rotina energética. Ela me dá energia. Exercício me cansa. E por isso que ele me dá energia. Aí depois tem a minha rotina produtiva. Eu preciso produzir, cara. E produzir não tem a ver com ser somente eficiente. É com fazer alguma coisa que me traz alguma coisa em troca. Aí a terceira rotina é uma rotina de aprendizado. Eu preciso aprender, cara, alguma coisa. E aí eu tenho várias formas de aprender. Ler um livro, bater um papo, vir num podcast. Conexão. Coisas que eu me conecto. Conecto com o quê? Com a minha essência. Puta, tocar violão, amo. Todos os dias eu faço 3 perguntas. O que eu aprendi hoje? O que deu errado? E o que eu preciso melhorar? É super rápido, porque eu aprendi hoje, tá? E a última rotina é a rotina de recuperação. O que é a rotina de recuperação? Sono. Sono, cara. Eu tenho que dormir bem, eu tenho que deitar na cama, a cama tem que ser legal, o ar-condicionado tem que estar legal, tem que estar escuro. É o dia que eu fiz a rotina que eu me propus a fazer. Aí é um outro podcast de tarefas, como definir tarefas, é uma outra coisa. Mas pra mim, rotina... E aquele meu dia merda não é um dia que eu não produzi, não. É um dia que eu sei que eu fui uma fraude com os meus objetivos. Aí eu acordo, tomo um shot de... Conhaque. Com chá de alface. Conhaque com chá de alface não é... Pô, é tanta coisa que eu boto naquele negócio, fica horrível. O charutão. É cúrcuma, própolis, limão, pimenta. Desculpa, e água. Rotina, pode voltar. Nossa, saboroso, hein? É saboroso, é um shot laranja, assim, fica nojento. É o pinta-tripa que eu chamo. Aí, depois de tomar isso daí, aí eu vou pro sol ler. Aí leio a fé explicada. Aí depois disso eu me alongo meia hora, todo dia meia hora. Cada dia um grupo muscular. Você se alonga todo dia, cara? Todo dia. Costas, ombro, quadril, cada dia eu alongo um grupo muscular. Nossa, eu queria ser assim, tão metódica. E aí depois eu medito 20 minutos. E aí eu escrevo tudo que eu vou fazer, faço journaling. Isso tudo você mata pela manhã, né, cara? 1h30, 2 horas eu demoro pra fazer tudo isso. Aí eu sento na minha mesa, na minha sala tem um blackout que fecha, ninguém consegue abrir, só eu consigo abrir por dentro. Aí eu sento ali e eu não saio dali até terminar tudo que eu escrevi que eu ia fazer de manhã. De manhã eu faço, né? Faço minha hidratação matinal, né? Faço outras coisas. Daí depois eu treino. E de manhã também eu sempre olho a minha programação do dia. Também dou uma olhada no que eu vou fazer no Instagram e tal. Então, acho que de manhã é mais certinho. Eu nunca ocupo a minha manhã com algum compromisso, porque o compromisso é comigo. E aí, à tarde, eu coloco as outras coisas. Reunir, né? Parar de trabalhar mesmo, fazer stories, essas coisas assim. Até as 8 da noite, 7, 8. A gente tem o nosso momento juntos pela manhã. É ótimo e não estava acontecendo antes, porque eu estava indo lá pro escritório. Eu acho que peguei um pouquinho, né, cara? É bacana. É bacana. É bacana. Aí depois, a Malu Juntem vai o que malhar. Foi falado antes com agora, e aí... Ela tem 1 hora na academia com o personal, ela acaba ou eu acabo. A gente troca, né? Um malha em seguida do outro. Isso pela manhã. E à tarde, geralmente eu coloco na minha tarefa pra fazer poucas coisas importantes. E aí, matando essas coisas, eu matei o dia. É isso aí. O resto do dia eu gosto de deixar livre pra opcionalidade, porque sempre aparece alguma coisa, né, cara? Total. Se eu começar a colocar muito compromisso no meu dia, aparece alguma coisa muito boa e eu não tenho como fazer porque já tá lotado. E eu acho que o objetivo final desse podcast é justamente falar, olha, as pessoas que fazem, que têm hábitos saudáveis, elas produzem mais. Deixando bem claro que, embora todo mundo aqui tenha bons hábitos, que acabaram levando as pessoas a não digo que foram responsáveis diretamente pelo sucesso, mas com certeza contribuíram pra isso, todo mundo também tem defeitos, né? Então é um jogo de equilibrar. Sim. O jogo parte de hábitos boa é com a a parte balança, ruim. né, cara? Exato. Se você tiver um composto de bons hábitos, vai pesar pro outro lado. É. Ninguém tem a neutralização da balança oposta, né? Muito obrigado, pessoal. Pra quem quiser me achar no Instagram, Bruno Perini, canal Você Mais Rico. E pra quem tá vendo no YouTube esse podcast, se inscreva no canal do podcast Os Curta o Sócios. vídeo também. E sempre sai às quintas-feiras, meio-dia. E nas plataformas de áudio às 6 da manhã. 6 da manhã.